Senhor presidente e senhoras senadores, na verdade, o tema que nós estamos tratando aqui é grave, é sério, mas ele é parte de uma questão. Nós estamos errando em nos concentrar unicamente nisso aqui. Na verdade, existe nesse governo uma empresa VIP, que se chama Precisa, e que precisa vir aqui. Precisa vir aqui. Primeiro, para explicar, ela é um jabuti, com tantas empresas na área de saúde no Brasil, que já intermediaram contratos, que têm atividades lícitas. Quem indicou para uma empresa indiana, que nunca ninguém ouviu falar, essa empresa Precisa? Isso foi alguém que botou um jabuti. Primeira questão é essa. Segundo, que Ministério da Saúde é esse que aceita como intermediário para a compra de vacina uma empresa que já tinha dado um golpe no Ministério da Saúde? Essa empresa, com o nome de Global, ela vendeu ao Ministério 19 milhões de reais, e é o processo que ele deu aquele depoimento, em medicamentos para doenças raras, não entregou, 14 pessoas morreram, o Ministério da Saúde pagou 20 milhões de reais para essa empresa Precisa, e até hoje ela não devolveu. A primeira questão é essa. Que Ministério da Saúde é esse que contrata uma empresa bandida? Que Ministério da Saúde é esse? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o deputado Exalci, o senador Exalci falou aqui. Uma empresa envolvida, agora na pandemia, com superfaturamento de testes. O senador Girão, sempre tão preocupado com a temática da corrupção com os recursos da Covid, há de concordar. Inaceitável, quer dizer, o Ministério da Saúde usou como intermediário para comprar vacina, para salvar a vida do povo brasileiro, uma empresa que roubou o dinheiro do SUS aqui no Distrito Federal. O problema é essa empresa, não é somente esse invoice, não. E aí a gente vai encontrar uma série de coincidências. Por exemplo, o presidente da República, por mais de uma vez, ele disse: quem quiser vender vacina, que me procure, eu não vou atrás de ninguém. Esse caso aqui foi diferente. O Ministério da Saúde procurou a empresa. Tiveram a primeira reunião no dia 20 de novembro do ano passado. Por uma iniciativa do Ministério, no dia 18 de janeiro, já formalizaram um grupo de trabalho para discutir a aquisição da vacina. A Embaixada do Brasil na Índia recebeu o dono da empresa com uma série de empresários de clínicas de vacina no Brasil para fazer negócio também. Se reuniram na sede da Embaixada do Brasil lá em Nova Delhi. O presidente da República mandou carta para algum país, para algum primeiro-ministro, para algum presidente da República, pedindo que ele ajudasse com vacina. Me responda aí, alguém ouviu? Não, mas para o da Índia ele mandou, para pedir cloroquina e essa vacina, Covaxina, que vai para Precisa. Então essa empresa é uma queridinha do governo federal. Senadores e senadoras. Outra coisa, vários senadores aqui da base do governo, quando a gente questionava por que é que não contratou a Pfizer, por que é que não contratou a Pfizer, o que é que eles diziam? Não, nós não podíamos contratar uma empresa que não tinha registro na Anvisa. É verdade ou mentira? Vocês sabem quando ela foi contratada? Ela foi contratada no dia 25 de fevereiro. Sabe quando a Anvisa aprovou? 3 meses e 7 dias depois. Então essa empresa é VIP. Essa empresa é queridinha desse governo. Nós temos que ir por esse caminho. Pegar essa empresa. Isso aí é um pedaço. Esse golpe que ela queria dar, que foi
Se colar, colou. Se não tivesse um servidor atento, poderia ter colado. Vocês sabem mais o que aconteceu? Essa empresa ganhou uma licitação para vender preservativo feminino. Ganhou um valor aí de 15 milhões e tal. Quando chegou em fevereiro, ela atualizou esse contrato, alegando aumento na cotação do dólar de 15,7 para 31,5 milhões dos preservativos. Aí quando foi essa semana que saiu uma nota no jornal dizendo que eles tinham feito isso, essa semana o Ministério da Saúde voltou para os 15 milhões. Foi outro se colar, colou. Essa empresa é queridinha do governo. Nós temos que ir atrás dessa empresa. É isso que nós temos que fazer. Uma empresa queridinha dos deputados. Quem não lembra que foi lá na Câmara que botaram uma emenda para permitir que vacina que tivesse registro na Índia pudesse ser comprada? Quem não lembra que eles queriam começar a comprar vacina privada antes do SUS dar para a população? Ora, minha gente, não vamos ficar discutindo só esse tema aí não, que é importante, mas o negócio é muito mais complexo do que a gente está discutindo aqui. E o preço? Aqui disseram, não comprou da Pfizer porque o preço era alto. O outro disse, aqui o ministro disse, não comprei Covax Vacin porque era muito caro. Foi quando eu disse aquilo, mas o preço de uma vida não tem preço. E aqui o meu colega tentou fazer uma brincadeira comigo, eu continuo dizendo, mas se o governo era tão preocupado com o preço, por que ele se esforçou tanto para botar mais cara? Não se esforçou por nenhuma, só pela mais cara, só por essa. Então, nós temos que ir atrás dessa vacina, dessa precisa, essa é o caminho. Tem mais, esse contrato do preservativo eu vou representar o TCU para que ele avalie. Para mim, isso tem coisa. Onde tem essa precisa, tem coisa. Agora, eu queria só dizer o seguinte, o que tem de mais grave nisso tudo, além disso que eu falei aqui, é outra coisa. O presidente da República, que diz que não tem corrupção no governo dele, embora o ministro do Meio Ambiente tenha saído aí para não ser preso, saiu do governo para não ser preso pelo Supremo, porque estava envolvido com contrabando de madeira, tem denúncias aí as mais diversas, mas o presidente disse que no governo dele não tem corrupção. Então, num governo que é presidido por alguém que é contra a corrupção, se eu recebesse um deputado federal da minha base e um servidor público com um documento dizendo que havia possibilidade de corrupção num processo, eu teria tomado uma medida. Eu teria chamado a Polícia Federal para abrir um inquérito. Ele disse que ia fazer isso, mas não fez. Hoje ele está dizendo que vai fazer, mas não fez. Ao contrário, o que é que ele fez? Vou punir quem denunciou. Polícia Federal neles, CGU neles, PAD neles. É esse o governo imaculado que nós temos no nosso país, minha gente. Portanto, esse depoimento de hoje ele foi muito importante, porque nos deu aqui a pista que nós temos que seguir. Vamos atrás dessa precisa. A precisa vir aqui, ser investigada, dizer quem foi que botou ela lá na Índia para ser representante dessa empresa aqui no Brasil, cobrar dela porque ela quis fazer esse colar-colou. É isso que nós estamos precisando fazer. Eu acho que a CPI hoje sai muito mais forte.
o doutor Luiz Ricardo disse claramente, foi perguntado a ele, é normal esse negócio de, na hora de autorizar a importação, vi um papel dizendo que quem vai receber o dinheiro é uma empresa que não está no contrato? Que negócio esquisito. Eu, se fosse ele, também não ia assinar, não. Não está escrito no contrato. O contrato tem lá, Barac Biotech precisa. Se viesse para precisa, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Então, senhor presidente, eu não quero fazer perguntas aos depoentes, porque eu acho que eles já foram suficientemente claros nas suas colocações. Essa doutora Regina Célia vai ter que explicar por que é que ela autorizou a continuidade desse processo. Porque em nenhum momento ele disse que o problema havia sido sanado. Mesmo na terceira invoice, está lá o nome da empresa de Singapura. Está lá a questão do número de doses diferente. Está lá o registro que o pagamento era antecipado. Ele não aceitou, não. Foi ela que, superior a ele, passou o jamegão lá. Então ela precisa vir aqui para explicar para a gente essa decisão. Tá bem? Eu queria agradecer, senhor presidente, pelo tempo que Vossa Excelência me compensou. E eu gostaria que os nossos outros companheiros fizessem um raciocínio dizendo se eu estou certo ou se eu estou louco. Para mim, a chave desse negócio se chama precisa. Precisa. Já quebramos o sigilo, já chamamos o dono, ele vai ter que vir aqui para explicar tudo isso. E eu acho que o caminho é esse. Obrigado. Presidente, questão de ordem, só para fazer uma pergunta, se o Rodrigo que Vossa Senhoria está falando é o Rodrigo de Lima, que é terceirizado do Ministério da Saúde. É isso, ele é terceirizado. Ele é terceirizado, mas eu não lembro de cabeça. Tá bom, é só porque foi ele que eu tive umas informações com ele sobre a questão do Ministério da Saúde. Então é ele mesmo. Vamos... Sabe muita coisa. Eu não sou membro da comissão, mas com certeza muito obrigado, alguém vai chamá-lo. Eu e o relator já vamos requerer. Só para registrar, presidente, a Precisa, que eu disse aqui no DF, matou muita gente, porque não é superfaturamento. A questão é o teste que não tinha valor nenhum. Na Índia, na Dinamarca, foi aplicado na Argentina, onde de 120 mil, apenas 8 testes deram positivo. Então, muita gente fez o teste, foi para casa achando que estava bem, e aí está esse número de mortes. Senador Exauci, mesmo sem Vossa Excelência ser membro desta comissão, Vossa Excelência traz uma contribuição muito importante. O nome do servidor, tudo indica, terceirizado, é Rodrigo de Lima. Tanto eu quanto o senhor relator já estaremos providenciando o requerimento para apreciação na sessão deliberativa de quarta-feira e de imediato procurarmos ouvir o senhor.